Paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar algumas palavras a respeito dos 505 anos da Reforma Protestante. Fazemos uma reflexão sobre o que aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Lutero ficou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E dizer aos irmãos que se nós não estudarmos a nossa história, não estudarmos a história da igreja, nós correremos um sério risco de cometer os mesmos erros do passado. Alguém disse que a história é pedagógica, a história nos ensina, o passado nos ensina. Eu gosto de dizer que o caminho do avivamento não está para frente. O caminho do avivamento está, na verdade, na nossa retaguarda. O avivamento está em olhar os passos da igreja primitiva, olhar o que eles viveram, o processo que eles passaram para suportar a perseguição e crescer da forma que cresceu e ter chegado até nós. Nós somos o resultado do avivamento da igreja primitiva, nós somos o resultado, nós somos o legado desta igreja. Avivamento é olhar para a nossa história, olhar para trás e acharmos esses rastros que nós encontraremos ainda ecos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Tudo começa no ano 63 a.C., quando Roma assume o poder. Começa ali um domínio de Roma sobre Israel. E quando Cristo vem ao mundo, nós estamos ali sob o governo de Tibério César, depois tem Calígula, depois tem Cláudio. E no ano 54, nós temos ali o grande rei Nero, que assume o poder, e é com Nero que a igreja vai viver a espinhosa caminhada do Calvário. Alguém disse que assim como Cristo caminhou para a senda dolorosa do Calvário, ele convida cada cristão a caminhar a senda dolorosa, também quando disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É bom lembrar que quando Jesus disse para tomar sua cruz e seguir, ele não estava caminhando para o céu, ele não estava caminhando para o trono. Quando Cristo nos convidou a carregar a cruz e seguir, ele estava caminhando para Jerusalém, ele estava caminhando para o Gólgota. Todo cristão, todo discípulo verdadeiro deve caminhar a senda dolorosa do Gólgota e sentir as marcas da perseguição que fazem do cristão ter as marcas de Cristo na sua vida. E é com Nero, essa figura emblemática, cômica da história, que a igreja, há 10 anos depois, vai começar a ser perseguida quando o grande incêndio, o famoso grande incêndio, até hoje não se sabe como começou esse fogo, mas no ano 64, dos dias 17 a 24 de julho, 17 a 24 de julho, a cidade ficou em chamas. 14 bairros, dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 bairros foram dizimados pelas chamas do fogo. Apenas 4 bairros ficaram intactos. E quando olharam para esses 4 bairros e perceberam que apenas esses 4 bairros eram densamente povoados por cristãos, por judeus, Nero pegou essa deixa para acusar os cristãos de terem ateado fogo na cidade de Roma. É nesse momento que começa uma sangrenta, violenta, ferrenha e terrível perseguição à igreja. Falando sobre esse momento, os historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz. Nero fez estacas, colocou os crentes que não negavam a sua fé, que não negavam a sua convicção em Cristo, foram colocados nessas estacas, ateados a fogo. Roma foi iluminada pelos cristãos. E no alto da Torre de Messena, Nero se alegrava, Nero rejubilava. E os crentes queimavam, morriam, mas não negavam a sua fé. A história dá conta de que
muitos desses crentes, queimados vivos, morriam cantando, orando, louvando a Deus, mas não abriam mão das suas convicções. Eu abro parênteses para falar sobre uma tese no livro Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell, se não me engano, não me foge a memória. Ele diz ali que uma das provas cabais da ressurreição de Cristo, quando os fariseus, quando os romanos, quando os falsos religiosos acusaram os discípulos de Jesus de terem roubado o corpo de Cristo. Neste livro, Evidências que Exigem um Veredito, o autor monta a tese de que a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, pois todos os cristãos morreram, deram a sua vida afirmando terem visto Jesus ressuscitado. Se fosse uma mentira, alguém voltaria atrás, alguém diria que é uma inverdade, mas como mais de 500 discípulos olharam Jesus ressurreto e depois da perseguição todos morreram, mas não negaram o nome de Jesus, isso é uma base suficiente para crermos que o nosso Cristo, ele não só morreu na cruz do Calvário, mas a sua tumba está vazia, ele ressuscitou para a glória de Deus. Depois, no ano 68, Nero é deposto. Nero não aceita a sua deposição e tira a sua vida, se suicida. E nós estamos agora no reinado de Vespasiano. E Vespasiano, no ano 70, vai ser aquele rei ou aquele grande governante de Roma que vai inaugurar as grandes perseguições nos coliseus romanos. Vespasiano, e tem um livro publicado, se não me engano, pela CPAD, Os Mártires do Coliseu, onde os crentes são enrolados em peles de animais daqueles grandes eventos nos coliseus, onde os cidadãos romanos assistiam das bancadas, os animais devorando os crentes em pele de animais, pisado pelos touros, devorados nas arenas, mas não negavam as suas convicções, não negavam a sua fé em Cristo. Aqueles grandes imperadores foram instrumentos do inimigo para a perseguição da igreja. Mas eu não poderia dizer também que, assim como Deus usou o grande rei Nabucodonosor para se levantar contra Israel e abater Israel do seu pecado, em outro sentido, esses reis de Roma, esses grandes imperadores de Roma, foram instrumentos também de Deus, para que através da perseguição a igreja pudesse ser lapidada e nós pudéssemos ter uma base, uma estrutura. Se hoje as nossas paredes, as nossas vigas são problemáticas, ainda há solução para nós. Nós ainda podemos fazer uma reforma na nossa estrutura doutrinária, pois as nossas bases são sólidas. A base da igreja, ela é sólida porque foi feita no calor de grandes perseguições e eles morreram, deram a sua vida por aquilo que acreditavam. Mas é em 81, no reino de Domiciano, que inclusive o último dos apóstolos vai ser deportado para a ilha de Patmos. E Domiciano estava claramente na intenção de calar o último dos apóstolos. Todos os apóstolos foram mortos, martirizados. Tiago foi morto ao fio da espada. E eu quero abrir um parênteses para falar sobre Tiago, que quem não lembra de Tiago ainda novo, andando com Cristo, e alguns comentaristas bíblicos, inclusive o De Acacio, no seu comentário ele diz que possivelmente foi aconselhado por Salomé que Tiago chega com João e propõe a Jesus, dizendo: Senhor, permite que quando o Senhor se assentar no teu trono, se assente um à direita e à tua esquerda, João de um lado, Tiago de outro.
Naquele momento, Tiago estava vendo a sua posição como primo legítimo direto de Jesus, como um discípulo que faz parte do colegiado apostólico de Cristo, como se isso pudesse fazê-lo obter vantagens. Tiago estava tentando obter vantagens naquele cargo que ele tinha. Ele pensava que servir Jesus era sentar no trono, era ter título, era ter glória. E Jesus adverte Tiago e João e diz: porventura vós podereis beber o cálice que eu beberei? Porventura vocês poderão ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Jesus naquele momento estava dizendo para Tiago claramente: Tiago, eu não estou subindo para o trono, eu estou subindo para a cruz. Eu não vou cruzar o caminho dos aplausos, eu vou cruzar o caminho da perseguição, do martírio. Eu não estou caminhando para o trono, eu estou caminhando para a cruz. Jesus estava dizendo para Tiago: Tiago, o caminho que eu vou percorrer não é um caminho onde há um tapete vermelho estendido de glória, mas o caminho que eu vou trilhar é o caminho do Gólgota. É um caminho onde o vermelho vai ser do sangue do Filho de Deus derramado naquela senda dolorosa. Os anos se passam e já Tiago já não é mais aquele jovem, está com seus primeiros cabelos grisalhos, experiente, depois de ter andado 3 anos e meio com Cristo, e já no auge do crescimento da igreja em Jerusalém. Tiago é capturado, é levado à forca, mas antes que ele morra, como era de praxe, alguém lhe dá uma última oportunidade de se recompor, de voltar atrás das suas convicções. Mas antes de Tiago, quando alguém pensava que ele iria voltar atrás ou se recompor para que não morra, talvez naquele momento Tiago lembrou das palavras de Jesus: porventura podereis beber o cálice que eu beberei? Naquele momento, Tiago não nega sua fé. Tiago não volta atrás nas suas convicções. Coloca a cabeça sobre aquela guilhotina ou espada, perde a sua cabeça. A sua cabeça cai no chão como um mártir, mas a sua alma sobe ao céu como um herói, como um príncipe de Deus. Todos os discípulos, todos os apóstolos já estavam mortos, mas restava João. João foi deportado por Domiciano para a ilha de Patmos. Quando todos achavam que agora estava tudo perdido para a igreja, calaram o último dos apóstolos, quando todas as portas da terra se fecharam. O capítulo 4 de Apocalipse diz que João olhou para cima e viu uma porta aberta nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando todas as portas daqui da terra se fecharem para a igreja, Deus abrirá uma porta no céu. E quando Deus abre uma porta no céu, significa que as portas do inferno nunca haverão de prevalecer contra a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja então é perseguida, João é deportado, depois retorna para a cidade de Éfeso. Ele não morre de martírio, morre de morte natural da idade, para se cumprir a promessa de Jesus feita a ele mesmo em João capítulo 21. Mas nós vamos observar que no ano 311 a igreja vai viver um momento de glória, pois o novo imperador de Roma, Constantino, declara no ano 311 que a religião oficial do império é a religião cristã, é o cristianismo. A igreja começa a viver um momento de glória, a igreja começa a viver um momento de oportunidade, de status, de holofote. Isso foi muito bom, isso foi de grande valia para a igreja. Agora os crentes não estariam mais escondidos nas cavernas, não estavam mais se escondendo do império, eles tinham liberdade para professar a sua fé. Mas se por um lado isso era muito bom, por outro lado isso foi ruim. Foi ruim porque toda espécie de pessoas, toda espécie de ideologia, de crença,
começou a adentrar para dentro da igreja. O rei era cristão e agora o alto clero, a cúpula dos grandes da grande burguesia começou a adentrar dentro da igreja e a igreja começou a perder a sua identidade. A igreja começou a entrar numa decadência moral. A igreja começou a cair numa decadência ética e espiritual. A igreja perde a sua força doutrinária. A igreja perde o seu poderio, o seu poder do Pentecoste herdado ali porque é sufocado pelo pecado. Só que precisamos entender que mesmo nesse cenário de densas trevas, nunca poderemos tirar essa convicção do nosso coração. Sempre existiram na história da igreja remanescentes. Nesse cenário onde a igreja começou a se perder, nesse momento onde a igreja começou a perder o seu brilho, perder a sua luz, Deus ainda tinha os remanescentes, assim como Deus podia contar com os 7.000, assim como Deus podia contar com Elias, assim como Deus pôde contar com tantos cristãos na história da igreja que não se venderam, que não se encurvaram diante do sistema pecaminoso, mas guardaram a sua fé. Deus tinha alguns homens, e entre eles eu gostaria de citar alguns para a gente começar já a entrar no teor da reforma protestante. No ano 664, o imperador Forcas, ele nomeou ou queria nomear Nicolau I como o bispo universal do cristianismo. Mas em 664, o bispo Nicolau disse que ninguém poderia receber esse título, pois esse título só caberia a Jesus. Só quem poderia ter esse título era Jesus, que é o bispo universal, e que se algum homem recebesse esse título, ele deveria ser tido como um anticristo, pois só Jesus, só Deus, ele é o grande e supremo pastor da igreja. Mas 3 anos depois, Nicolau I ter rejeitado esse título, Bonifácio III é nomeado como o bispo universal da igreja, e aqui no ano de 607, a igreja católica começa a instituição do papado, que foi um grande assalto à doutrina bíblica, que foi um grande assalto à verdadeira fé cristã, pois a igreja agora vai estar mergulhada em uma disputa de poder. A igreja agora vai estar na mão de homens, e toda vez que a igreja der ao homem aquilo que só pode ser dado a Deus, a igreja vai mergulhar em um denso e profundo calabouço da idolatria. E com a instituição do papado foi isso justamente que aconteceu com a igreja. A igreja começou a descer o poço mais profundo da idolatria. A igreja começou a instituir indulgências, começou a vender pedaços de terra no céu por dinheiro. A igreja começou a ter ouro e a ter prata. A igreja começou a ter um grande poder político. A igreja ficou maior do que o Estado. A igreja governava, a igreja tinha poder econômico, político. Mas alguns homens dentro da igreja, ao estudar a Bíblia, começaram a perceber, como John Wycliffe começou a perceber e criticar, que a igreja já não poderia dizer: não tenho prata e não tenho ouro. A igreja estava abastecida de prata e de ouro, mas a igreja não poderia mais dizer: levanta e anda. A igreja tinha ouro, tinha dinheiro, mas não tinha mais o poder do Espírito Santo. A igreja começou a fechar a doutrina entre os clérigos. O estudo da Bíblia não era permitido. As missas eram feitas apenas em latim. E John Wycliffe começou a questionar o poder papal. John Wycliffe começou a questionar a inacessibilidade à Bíblia. John Wycliffe começou a questionar esse monopólio da igreja. John Wycliffe começou a questionar essa alta riqueza da igreja. John Wycliffe começou a pregar que os
os obreiros da igreja, os bispos, os arcebispos, inclusive o Papa deveria espelhar o seu ministério, o ministério de Cristo, que abriu mão da sua glória e foi um homem humilde e foi um homem simples. A igreja não tinha mais simplicidade, a igreja estava abastecida de dinheiro, de poder e buscava mais poder, e para isso se distanciava da Bíblia, se distanciava das doutrinas bíblicas. John Wycliffe começou então a traduzir a Bíblia para o inglês. Não conseguiu terminar, mas os seus discípulos terminaram. E é nesse momento que surge outro grande vulto que possibilitou a reforma protestante, chamado John Hus. John Hus, assim como John Wycliffe, começou a questionar as indulgências, começou a questionar o culto aos santos, o culto aos mortos. John Hus começou a questionar a falta de uma acessibilidade ao estudo da Bíblia. E John Hus foi levado para ser preso, para ser julgado, pois ele se colocava em praça pública para denunciar os pecados da igreja, para denunciar o desvio moral da igreja, para denunciar a corrupção da igreja, para denunciar a idolatria da igreja, para denunciar a falta de respaldo bíblico da igreja. John Hus foi colocado em uma fogueira por não se retratar, por não se recompor diante das suas palavras e das suas pregações. Os historiadores contam que enquanto John Hus estava naquela fogueira queimando, por pregar contra os desvios da igreja, contra os erros doutrinários da igreja, John Hus profetizava enquanto queimava na fogueira. E ele disse, abre aspas, hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a esta vocês não poderão matar. Louvado seja o nome do Senhor. John Hus estava profetizando sobre aquele que 100 anos depois seria o grande vulto da reforma, Martim Lutero, quando em 31 de outubro de 1517 iria colocar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses. Lutero herdou todas as lutas que John Wycliffe, que John Hus já combatiam, mas o grande estopim para que Lutero se levantasse contra o desvio doutrinário da igreja foi quando o rei X, ou Papa X, começou a construção de uma grande basílica, e ele começou então a arrecadar recursos para essa grande basílica. Foi nesse momento que a igreja começou a se aproveitar da falta de conhecimento bíblico das pessoas para vender perdão de pecado, para vender terrenos no céu. Já não bastasse o culto às imagens, já não bastasse as relíquias, já não bastasse a invocação aos santos, já não bastasse a errônea doutrina do purgatório, já não bastasse a errônea doutrina das missas, já não bastasse a errônea doutrina da transubstanciação, já não bastasse o erro doutrinário da confissão auricular, já não bastasse o erro da tradição que está acima da Bíblia dentro da Igreja Católica, já não bastasse a salvação pelas obras, já não bastasse o culto a Maria, já não bastasse crer que Maria é imaculada e que ela é a mãe de Deus, a igreja agora começou a vender perdão de pecados. E um grande pregador passa na Alemanha pregando e dizendo que enquanto a moeda caía no gás ofilácio, enquanto alguém ofertava e colocava dinheiro ali no gás ofilácio, aquele dinheiro caía e as pessoas eram beneficiadas e subiam para o céu, saindo do lugar que eles chamavam de purgatório. Imagine alguém que tinha perdido um ente querido e muito amado pela família. A igreja chegava dizendo, olha, essa pessoa que você ama está num lugar chamado purgatório, não está no céu nem no inferno, está no purgatório, mas se você der tanto dinheiro de oferta, essa pessoa vai sair do purgatório e vai para o céu.
Muitas pessoas foram enganadas por essa doutrina errônea e a igreja ganhou muito dinheiro. Mas Lutero se levantou como uma voz profética, como uma voz empoderada pelo Espírito Santo de Deus para denunciar os erros da igreja. Evidentemente que Lutero foi chamado para se recompor das suas palavras. Depois de Lutero ter ouvido essas pregações pregadas por John Tyndale, que passou arrecadando dinheiro para a grande construção das basílicas, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, apregou nas portas da igreja de Wittenberg 95 teses, que basicamente são 95 erros doutrinários que a igreja estava cometendo. Lutero é chamado para se recompor. Em 1521 ele é convocado, e diante de uma pressão muito grande, pois Lutero sabia que eles não queriam ouvir a explicação de Lutero, eles não queriam ouvir a base bíblica de Lutero, eles queriam que Lutero abrisse mão das suas convicções, eles queriam que Lutero pedisse desculpa pelos seus discursos e voltasse atrás em todas as palavras que tinha dito. Lutero pede um dia para pensar. Os historiadores dizem que naquele dia que Lutero pediu para pensar, o inferno visitou Lutero. A alma de Lutero se angustiou. Ele estava entre renunciar tudo aquilo que ele havia aprendido da palavra de Deus quando leu, principalmente Romanos capítulo 1. Eu gostaria de terminar essa live lendo esse texto, que foi o texto que o Espírito Santo de Deus inflamou o coração do grande homem da Reforma, para que ele pudesse se levantar como uma voz profética contra os abusos da igreja. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero se deparou com esse texto e olhou a igreja vendendo perdões, vendendo salvação, e quando Lutero leu a palavra e o Espírito Santo falou com o coração de Lutero que a salvação não é pelas obras, não é pelo dinheiro, mas é pela fé. Lutero ficou naquele dia pensando entre voltar atrás das suas convicções bíblicas e livrar sua alma, ou ficar com a palavra de Deus, com a verdade, e perder a sua vida. Lutero, no outro dia, é raptado por alguns amigos e fica alguns anos no castelo, terminando de traduzir a Bíblia para o alemão. E pouco tempo depois, algumas cidades aderiram à reforma, outras depois da Inglaterra, depois da Alemanha, outros grandes países aderiram à reforma. Eu gostaria de terminar essa live falando sobre as 5 solas da reforma, os 5 pilares da reforma, os 5 princípios da reforma, em palavras bem rápidas. Primeira sola da reforma, sola escritura. Com esse pilar, sola escritura, os reformadores estavam dizendo: a palavra de Deus é a única que tem autoridade para normatizar a vida do cristão. A Bíblia é a única que tem a maior envergadura de revelação para a minha vida. Nós temos uma única regra de fé, a palavra de Deus. Uma única autoridade que normatiza a nossa conduta cristã, que é a palavra de Deus. A tradição é importante, mas a tradição não pode normatizar a minha vida. Eu não posso seguir aquilo que os meus avós faziam se não tiver respaldo com a palavra de Deus. Ainda que uma grande autoridade diga que já é tradição, que é assim que deve ser feito, ao estudar a palavra de Deus, se a Bíblia não der respaldo para qualquer que seja a doutrina ou ensinamento, eu tenho que ficar com a palavra de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus, é o que instrui a vida do crente, é o que abaliza a vida do crente, é quem santifica a vida do crente. Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda sola da reforma, sola fide, ou somente a fé. Com esse segundo pilar, os reformadores estavam dizendo o seguinte:
A salvação não é pelas obras. A salvação não pode ser comprada por dinheiro. A salvação não pode ser comprada por rituais ou sacrifícios ou cerimônias. A salvação, ela foi comprada por Cristo na cruz. Ela foi comprada com preço de sangue. E Pedro disse: vós não fostes comprados com prata ou com ouro, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro puro e imaculado. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a fé. É somente a fé no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário que pode me dar direito ao céu de glória. Eu não posso galgar isso pelos meus próprios méritos, pelos meus próprios feitos. Ninguém pode subir ao céu e dizer que foi pelos seus méritos, mas apenas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Terceiro pilar da reforma, sola gratia, ou só a graça. Com esse pilar, os reformadores estavam dizendo: a salvação é um favor imerecido. Com esse pilar, os reformadores estavam dizendo: a salvação, o homem não merece a salvação. O homem, ele merece a condenação, pois nós somos pecadores. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que Deus, quando nós ainda éramos pecadores, ele nos escolheu, ele nos salvou, ele nos justificou, ele nos escolheu, ele nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos vivificou, como disse Paulo em Efésios, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ninguém merece a salvação. A salvação é um dom imerecido, é um favor imerecido, é um presente de Deus para o homem caído que se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé na pessoa bendita do Filho de Deus. Quarto pilar da reforma, somente Cristo. Com isso, a igreja, os reformadores estavam dizendo: não é Cristo e Pedro, não é Cristo e Maria, não é Cristo e João, não é Cristo e a tradição, não é Cristo e o Papa, somente Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Jesus pode conduzir ao homem para o céu. A igreja não pode salvar o homem, os cardeais não podem salvar o homem, o Papa não pode salvar o homem, um pastor não pode salvar o homem, um sacerdote não pode salvar o homem. O único que tem o poder e a autoridade de salvar o homem é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é o único que é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a única salvação, Ele é o Emanuel, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é a salvação, Ele é aquele que foi enviado para salvar toda a humanidade. A salvação está na pessoa bendita do Filho de Deus. A última sola da reforma, somente glória a Deus. Nós não nos encurvamos diante de estátuas. Nós não nos encurvamos diante de imagens. Somente glória a Deus. A Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo, diante de Deus, diante do Filho de Deus. Você não vai ver na Bíblia nenhum dos apóstolos sendo adorado. Ninguém se prostra diante dos apóstolos. Quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro chamou a atenção de Cornélio e disse: olha, não se prostre diante de mim, eu sou um homem como tu. Quando o próprio João, quando viu aquela grande revelação na ilha de Patmos, ele se prostrou diante de um anjo. O anjo advertiu também a João que não se prostrasse diante dele. Somente glória a Deus. Somente Deus merece a nossa adoração. Nós não adoramos outra pessoa, nós não adoramos outro Deus. Somente glória ao Senhor para todo sempre. E eu encerro essa live dizendo aos meus irmãos que nós possamos fazer valer a luta que a igreja dos tempos passados enfrentaram para que nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Às vezes nós somos tão negligentes com a palavra, não estudamos, não lemos, não meditamos e às vezes nem pregamos a palavra. Que nós possamos amar a Bíblia, que nós possamos viver a Bíblia, que nós possamos nos alimentar daquilo que Jesus disse que é o pão vivo, daquilo que Jesus disse que é a palavra que alimenta a nossa alma. Que nós possamos fazer valer o legado dos grandes homens de Deus, que nós possamos fazer jus ao nome de protestante. Protestamos contra o pecado, protestamos contra os erros doutrinários, estamos alicerçados na palavra de Deus. Que Deus nos ajude,
Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer esse retorno às Escrituras, que nós possamos fazer esse retorno ao avivamento, olharmos para a conduta da igreja primitiva e guardar esse legado como um presente de Deus para os nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.